Gênesis, capítulo de número 42. Gênesis 42 inaugura o reencontro dramático entre José e seus irmãos. Após mais de 2 décadas de separação, o capítulo não enfatiza ainda a reconciliação, mas o despertar da consciência, da culpa e do temor diante da providência divina. A fome, instrumento de preservação em Gênesis 41, agora se torna instrumento de confrontação moral. O texto revela que o agir de Deus não se limita apenas a uma provisão material. Ele conduz pessoas e circunstâncias para promover arrependimento, verdade e restauração. O reencontro ocorre sob disfarce, tensão e silêncio, criando um cenário pedagógico cuidadosamente conduzido pela soberania divina. Gênesis 42 nos mostra Deus conduzindo a família da promessa ao caminho que culminará na formação da nação de Israel no Egito. A ida dos filhos de Jacó ao Egito não é casual, mas uma resposta direta à crise mundial governada por Deus. Além disso, o capítulo aprofunda o tema da culpa coletiva e da justiça divina. Deus não apenas preserva o povo da fome, mas inicia um processo de purificação moral dentro da família escolhida. A redenção bíblica não ignora o pecado, ela o expõe para curá-lo. Este capítulo também prepara o terreno para a reconciliação que virá, mostrando que o caminho da graça passa necessariamente pelo confronto com a verdade. Dentro do livro de Gênesis, o capítulo 42 marca o início da descida definitiva da família de Jacó ao Egito, dando cumprimento progressivo à revelação feita por Deus a Abraão em Gênesis 15, versículo 13. O foco narrativo alterna entre José, agora governador, e seus irmãos, agora homens marcados pelo passado. Literariamente, o capítulo é dominado pela ironia. Os irmãos se prostram diante de José, cumprindo literalmente os sonhos da juventude que eles haviam desprezado. Contudo, eles não o reconhecem, enquanto José os reconhece plenamente. O capítulo também introduz um elemento central nos capítulos seguintes: o teste moral que revelará se houve ou não mudança genuína no coração de seus irmãos. O capítulo 42 pode ser dividido da seguinte forma: versículo 1 a 5, a fome e a decisão de Jacó em enviar os filhos ao Egito; versículos 6 a 17, o primeiro encontro dos irmãos com José; versículos 18 a 24, o despertar da culpa e a prisão de Simeão; e os versículos 25 a 38, o retorno a Canaã e o medo diante da providência. Versículos 1 a 5. A fome atinge diretamente a família de Jacó, forçando-os a agir. O texto destaca a passividade inicial de Jacó, que pergunta: por que estáis olhando uns para os outros? Revelando indecisão e temor. A crise externa exige movimento, e Deus utiliza a necessidade como meio de condução. Jacó envia 10 filhos, retendo Benjamim, evidenciando que o favoritismo ainda governa o seu coração. O medo de perder outro filho de Raquel molda suas decisões, revelando que as feridas do passado ainda não foram curadas. Este texto mostra que a providência divina atua mesmo por meio de decisões imperfeitas, conduzindo pessoas resistentes ao cumprimento de seus propósitos. Versículos 6 a 17. Os irmãos se prostram diante de José, cumprindo os sonhos proféticos do passado. O narrador
Faz isso sem comentário explícito, permitindo que o leitor perceba a fidelidade silenciosa de Deus às suas promessas. José reconhece imediatamente seus irmãos, porém se mantém oculto. Sua postura severa não é vingativa, mas estratégica. Ele inicia um processo de prova que visa revelar o estado moral do coração deles e não em destruí-los. A acusação de espionagem cria uma tensão deliberada, forçando os irmãos a falar sobre sua família e, indiretamente, sobre Benjamim. José começa a conduzir a história com sabedoria e autocontrole. Versículos 18 a 24. Este bloco é o coração deste capítulo. Diante da adversidade, os irmãos reconhecem, na verdade, somos culpados. Pela primeira vez, desde Gênesis 37, o pecado contra José finalmente é verbalizado. A consciência desperta não por confrontação direta, mas pela pressão providencial. O sofrimento atual é interpretado como consequência moral do passado, revelando que a culpa nunca havia sido resolvida. A prisão de Simeão funciona como garantia e como sinal pedagógico. José se afasta para chorar, demonstrando que sua dureza externa esconde profunda compaixão. O texto une justiça e misericórdia de forma magistral. Versículos 25 a 38. Ao descobrirem o dinheiro devolvido, os irmãos entram em pânico. Aquilo que deveria gerar alívio provoca temor, pois suas consciências estão despertas. A graça, quando o coração ainda está culpado, pode ser interpretada sempre como uma ameaça, como um castigo. Jacó reage com desespero e ressentimento. Todas estas coisas são contra mim. Sua leitura da realidade contrasta com a perspectiva divina, pois justamente essas coisas conduzem à preservação daquela família. O capítulo 42 termina sem uma resolução, mas com uma tensão crescente. O processo de restauração ainda está em andamento, porém incompleto, exigindo confiança e entrega. Podemos aprender no capítulo 42 que Deus utiliza a crise e a providência para despertar a consciência, confrontar o pecado e iniciar o caminho da restauração. Gênesis 42 aponta para Cristo como o Senhor que governa o encontro entre justiça e graça. Assim como José testa seus irmãos não para condená-los, mas para conduzi-los ao arrependimento, Cristo confronta o pecado para restaurar o pecador. O reconhecimento da culpa precede a reconciliação, e a provisão de pão aponta para Cristo, que nutre não apenas o corpo, mas a alma arrependida. Sem este reconhecimento da culpa, jamais eles alcançariam o perdão. Gênesis capítulo 42 nos ensina que Deus não apenas supre as nossas necessidades, mas que também trabalha profundamente em nossos corações. Crises frequentemente revelam pecados não resolvidos e nos conduzem ao arrependimento. A verdadeira restauração exige confronto com a verdade, confiança no agir de Deus e disposição para obedecer, mesmo quando o caminho parece incerto. O mesmo Deus que governa a fome também governa a consciência e conduz o seu povo passo a passo a uma verdadeira redenção por meio de Cristo Jesus.